alguns meses, o Banco Sicoob soltou um layout com atualização para o Kenab via Pix. Então, nessa atualização que eu vou demonstrar, o arquivo Kenab já está sendo efetuado para pagamentos via Pix por chave de acesso ou os dados bancários. Então, aqui na tela inicial, a gente coloca os dados da empresa pagadora, CNPJ, razão social, o código do convênio com o banco. Esse aqui o gerente pode informá-lo. Ele não existindo, ele deve ficar em branco. Porém, o Banco Sicoob ele trabalha com esse código de convênio, então é só solicitar ao gerente ou o suporte do banco. Aí a agência, o dígito não existindo fica em branco. Conta corrente, dígito. Esse número sequencial de arquivo, cada arquivo fica com uma sequência. Então, estou gerando um primeiro arquivo, sequência 1. Esse primeiro arquivo eu vou fazer um crédito em conta corrente. Então, vou deixar a sequência 1, que é o meu primeiro arquivo. O tipo de serviço, aqui eu posso escolher entre fornecedores ou salários. Vou deixar aqui um fornecedor. A forma de lançamento, as opções que nós temos aqui. Crédito em conta corrente, significa que foi uma transferência. Quando os funcionários ou os fornecedores também tiverem conta no Banco Sicoob, então é um arquivo com crédito em conta corrente. Esse é o nosso primeiro teste. A data da geração do arquivo e data de pagamento está sendo a mesma. Tem uma função que está buscando a data atual do sistema, no caso aqui é o dia 8/2. Então ele pega a mesma data para a data da geração e a data de pagamento, ou seja, vou gerar hoje, vou importar hoje e já vou fazer o pagamento hoje. Porém, nada me impede de modificar essa data aqui. Digamos que eu vou gerar hoje, mas eu quero pagar daqui a 5 dias. Eu posso colocar aqui um mais 5 e o sistema já entende que será feito o pagamento no dia 13. Ou eu posso também digitar, digamos que eu quero que caia o pagamento no dia 14/2/2025. Posso modificá-lo também. Só que, se eu modificar aqui, eu tenho que estar sempre atento a essa data de pagamento. Por isso é ideal ter uma função aqui. Esse endereço é o endereço do pagador. Rua, número, o bairro, cidade, não pode ficar em branco. Feito isso, os dados do pagador estão prontos. Então aqui, o que eu vou me preocupar nos próximos arquivos? É sempre mudar a sequência. Gerou um arquivo, já muda aqui a sequência para o próximo. A forma de lançamento, se ela for TED, crédito em conta corrente ou Pix. E se eu modificar essa data aqui, eu preciso me atentar também. Do contrário, só preciso me atentar ao número sequencial e a forma de pagamento. Então, o nosso primeiro teste é o crédito em conta corrente. Coloquei os dados, vou entrar aqui em informação, ele já vem para a tela do crédito aqui. Então, aqui a primeira coisa que eu coloco aqui é o código da agência, todos os dados fictícios, o dígito não existindo fica em branco, a conta, dígito da conta, o nome do meu favorecido, número de documento do cliente. Cada cliente aqui, na verdade não é cliente, aqui é favorecido. Cada favorecido, ele vai ter um código. Não posso repetir essas linhas. Favorecido. Então aqui o meu primeiro é o 1. É como se fosse uma chave primária. Cada favorecido tem um código. 1, 2, 3 e assim por diante. Eu não posso repetir. Mas, digamos que eu vou gerar um novo arquivo, e aqui é uma outra pessoa, que não tem nada a ver, ela pode ter o mesmo número do arquivo anterior, só não repetindo ele nessas linhas dentro do próprio arquivo. Aí aqui o valor. Não se preocupe se caso o Excel apagar aqui as casas após a vírgula. Se for 0, ele realmente vai apagar, porque aqui está como formato de geral. O que não pode aqui está formato como texto. Geral, numérico, tudo bem. Aqui, na hora que a macro for trabalhar, ela vai entender que tem uma casa decimal, ela vai colocar os zeros aqui após a vírgula. O CPF ou CNPJ com a máscara. Então, aqui o favorecido eu posso pagar tanto pessoa física como jurídica. Então, aqui nesse meu primeiro exemplo, uma pessoa física. Aqui eu tenho que lembrar de sempre colocar essa máscara, ponto, traço e a barra.
Porque o Excel ele tem a formatação personalizada, onde a gente pode colocar isso aqui. Porém, para a macro funcionar, essa coluna tem que estar como texto e aqui tem que ser digitado esse ponto, traço e a barra, no caso do CNPJ. Fazer aqui um novo teste, uma pessoa jurídica. Vai ser a pessoa 2, o número do documento 2, que eu não posso repetir, e um valor aleatório. Aí aqui o CNPJ com a máscara. Ok, vou colocar aqui, vou copiar aqui mais para baixo, colocar alguns outros lançamentos, só para a gente ter mais informações aqui para popular um arquivo. Só mudar aqui algumas coisas. Aqui é dígito e ele veio mais. Pronto. Então aqui, fez os meus lançamentos. Coloquei todas as linhas aqui que eu vou gerar um crédito em conta. Todos os meus funcionários ou os meus fornecedores têm conta no Sicoob. O que eu preciso fazer? Apenas clicar nesse botão QNAB. Ele vai te perguntar o nome do arquivo. Vou chamar ele de crédito CC, que no caso vai ser conta corrente, e dou um OK. Aí ele me fala aqui, arquivo salvo em downloads. Vou abrir o meu arquivo, pasta de downloads, está aqui meu arquivo, crédito CC. Vou abrir o arquivo. O arquivo QNAB ele pode ser salvo tanto como .txt como .ren. O banco aceita das duas formas. Aqui está o meu arquivo com 240 posições. Vou fechar, voltar aqui no Excel. Aqui o que a gente precisa se atentar? Se for copiar e colar de outra base, digamos que eu já tenho um relatório, eu quero só dar um Ctrl+C, Ctrl+V, precisa se atentar muito à formatação. As formatações devem ser respeitadas, como no caso aqui, número ou geral, para que ele faça um cálculo. CPF, CNPJ tem que estar com a máscara. Esse nome de favorecido tem que ter um cuidado muito grande, porque às vezes, dependendo do nome da pessoa, digamos que é João Antônio da Silva. Se eu copiei e colei ele de outro Excel, pode ser que ele venha correto, dessa forma. O que eu quero dizer correto? Às vezes ele vem com uma sujeira de alguma quebra de linha, algum espaço em branco. Se ele tiver uma quebra de linha, a gente não vai ver. O que é quebra de linha? Ela faz isso aqui. Ela quebra e na hora de gerar o arquivo quebra também. Ele cria uma nova linha. Isso dá um erro. E poucas vezes a gente vê isso, porque às vezes ele vem dessa forma, a gente não vê essa quebra. Essa quebra está lá oculta. A gente só enxerga essa quebra se a gente entrar lá dentro e olhar o arquivo. A gente abre e dá um Enter, e aí ele mostra para a gente que quebrou a linha. Então tem que tomar muito cuidado. O que é indicado quando não é copiado e colado nome de favorecidos de outras planilhas? O ideal é chegar na planilha origem, copiar os arquivos, e primeiro num bloco de notas e colá-lo aqui. Opa, deixa eu abrir um notepad, que esse aqui tem sujeira. Colá-lo aqui primeiro num editor, num bloco de notas. Se no seu relatório tiver uma quebra de linha, o nome já vai aparecer assim, então você já vai conseguir enxergar essa quebra. Você pode já vir aqui corrigi-lo, para que ele fique na mesma linha. E aí sim, copio daqui e aí volto aqui na minha planilha, que vai gerar o arquivo, e colo ela aqui. E aí sim eu posso gerar o arquivo. Então aqui, digamos que eu tenho, são funcionários, sempre vão ser os mesmos funcionários aqui, eu não preciso então estar sempre apagando, eu posso mantê-los, posso deixar até o número de documentos, só preciso me atentar aos valores. Ah, mas são fornecedores e estão sempre modificando, então eu quero deixar em branco, esse botão apagar ele já limpa tudo para mim. Então essa é a forma de gerar um arquivo para pagamentos quando os favorecidos tiverem conta no Sicoob. Vou voltar aqui em iniciais e agora a gente vai fazer um teste para TED. Então aqui os dados são os mesmos, número sequencial, vou para o 2, o tipo do serviço, continuam como fornecedor, por que para o banco não vai fazer diferença? Se for fornecedores ou salários, ele vai fazer o pagamento. E no caso do Pix, tem que ser fornecedores mesmo sendo pagamento a funcionários, o Pix ele só funciona para quando aqui tiver como tipo de serviço fornecedor.
Então aqui, na forma de lançamento, eu vou modificá-la para TED. A data continua a mesma, o endereço também. Então, vamos lá em informações. Essa é a tela da TED. A gente pode ver aqui, pagamento TED. É idêntica a pagamento de crédito em conta. Só a única diferença, eu preciso do código do banco. Então aqui, digamos que é o banco 341, aqui é o banco 1, 245. Sempre 3 dígitos, mas que nem no caso, o Banco do Brasil é 001. O Excel aqui comeu o 00 no início, aí que não precisa se preocupar. Ele não pode passar de 3 dígitos. Então aqui a agência, o dígito, conta corrente. Digamos que aqui não tem dígito nenhum. Aí, nome das pessoas aqui, os favorecidos. O número do favorecido. Vou colocar aqui uns aleatórios. Esse número de favorecido, ele é para o controle do arquivo de retorno do banco também. Então aqui, digamos que eu já tenho meus funcionários, e os meus funcionários já têm um código lá. Um deles é o código 15, o outro 89, e eu posso usar esses códigos também. Também vai servir para mim na hora que eu for gerar o arquivo de retorno, quiser analisar, isso aqui também é de ajuda para análise. E os valores, também todos aleatórios. CPF, CNPJ, a mesma situação da tela de crédito. Opa, aqui faltou um. Especialmente quando iniciar com zero. Se atentem muito ao zero, com zero à esquerda, porque caso exista esse zero no CPF ou no CNPJ e não tiver informado aqui, a macro não vai considerar o zero à esquerda, ela vai ignorá-lo. E aí vai dar erro na validação dos arquivos. Meu contra. Ok. Falta mais um zero. Certo, digamos que eu coloquei aqui todos os meus lançamentos, todos, lembrando que cada linha corresponde a um pagamento. Vou gerar o meu arquivo KNAB, de TED. Aí o nome do arquivo, esse aqui vai ser o TED1. Então, ok. Arquivo salvo em download. Ele sempre volta para a tela inicial. Então, vem aqui em download, minha TED está aqui, TED1. Mesma situação, 240 posições. Aqui a gente vai ver muitas linhas. Ah, eu coloquei só 3 lançamentos, porque tem tudo isso aqui de linha. Aqui funciona assim, um header do arquivo e um trailer de arquivo. Um header de lote, um trailer de lote. E aqui cada pagamento tem 2 linhas, o segmento A e o segmento B. Isso funciona tanto para TED, para transferências, quanto para o Pix também. Então, sempre vão ter muito mais linhas do que vocês digitaram lá. Então, fechar aqui, vou voltar aqui na minha TED. Então, aqui, vou apagar, eu quero deixar, fica a critério. Vou apagar e vou voltar aqui para iniciais. E agora vamos gerar um Pix, que é a novidade do Cicobi. Primeira coisa, vamos mudar aqui o número sequencial para 3. Os dados permanecem. E aí aqui a gente vem no Pix. Os dados do endereço também ficam o mesmo. Informações. Aqui vamos falar um pouco sobre a tela do Pix. Aqui logo no início tem os mesmos dados. Código do banco, agência, dígito, conta e o dígito da conta. Essas 5 colunas iniciais, elas só são necessárias caso eu não tenha a chave de pagamento. Digamos que eu tenha a chave, aqui na forma de iniciação, tem os tipos de chave Pix. Telefone, e-mail, CPF ou CNPJ, chave aleatória
ou os dados bancários. Se eu for usar os dados bancários e não tenho a chave, aí eu coloco a forma 5 e aqui eu vou preencher o meu banco. Banco do favorecido, no caso. Aqui a agência, conta e o dígito. Como os primeiros eu vou ter a chave, então nem preciso me preocupar com esses campos aqui. Aí o nome do favorecido. Vamos colocar aqui pessoa 1 em diante. O número do cliente favorecido. Também não podemos repeti-los. O valor do pagamento. Aqui nesse caso o Excel está considerando o zero porque provavelmente essa coluna está formatada como numérico. Aqui também não podemos colocar valores negativos. E nem estar em branco. E nem o zero também. Se tiver alguma coluna aqui onde o valor estiver zerado, vai dar erro lá na hora de validar o arquivo. CPF, o CNPJ do favorecido. Aqui a forma eu já deixei, então aqui a gente vai falar um pouco sobre a chave Pix. Telefone, como é que funciona? Sempre a chave Pix de telefone funciona assim, mais 55, o DDD e o número. Não posso esquecer desse mais 55 aqui, ele é primordial. Caso o Excel não esteja formatado como texto, ele vai colocar um valor científico. Então aqui é só apagar, mudar para texto e digitá-lo. O e-mail. Caso ele fique aqui sublinhado, não precisa se preocupar. A macro vai entender que isso aqui é um texto também e vai carregá-lo. Agora aqui, o CPF e o CNPJ. Aqui no campo onde eu informo, preciso da máscara. Aqui ele deve ir sem essa máscara, apenas os números. E sempre os mesmos números que estiverem aqui, porque ele vai consistir. Ele vai consistir o CPF e CNPJ com a chave Pix, então tem que ser válidos. Então aqui vou colocar o mesmo. A chave aleatória. E aqui nos dados eu não preciso informar nada, porque eu já coloquei aqui meus dados bancários. Então aqui eu coloquei 5 pagamentos, vou gerar meu arquivo KNAB. O nome do meu arquivo vai ser o Pix 01 e dou um OK. Arquivo salvo em downloads, vou abrir aqui minha pasta de download. E está aqui meu arquivo Pix. Mesma situação, várias linhas. E esses arquivos estão prontos para serem validados no banco. Vou voltar aqui para apagar. Na aba inicial eu volto. Essas abas aqui no final, tabelas e KNAB, não precisa se preocupar e também não podem ser excluídas, porque a macro utiliza ela para algumas funções, algumas buscas. Então, elas não vão ser utilizadas, porém não devem ser nem excluídas nem modificadas. Nenhum nome de coluna. As colunas aqui no caso, eu posso excluir linha, sem problema algum, se eu precisar. Caso tenha uns funcionários, eu quero excluir um determinado funcionário porque não faz mais parte. Posso chegar na linha dele e posso excluí-lo. Quero incluir um no meio. Posso chegar aqui e mandar incluir uma linha, sem problema algum. O que não pode ser feito aqui é excluir as colunas, nem modificar os nomes e nem inserido nenhuma entre elas. As colunas devem permanecer as mesmas.